Ontem pela manhã, infelizmente, o corpo foi encontrado em Santa Rita. Michel Andrade foi até o local. O corpo de José Eduardo, de 24 anos, foi encontrado aqui em Águas Turvas, no município de Santa Rita, limite com o Conde, uma estrada que dá acesso ao Rabo do Pavão, que é um local de banho aqui. O corpo do jovem foi encontrado aqui neste local de mata, infelizmente, familiares já vieram aqui ao local, já reconheceram a vítima, que, segundo informações, recebeu alguns disparos de arma de fogo na região do pescoço. Essas são as informações que a Polícia Militar passou preliminarmente. Nós vimos a notícia pelo Instagram, reconhecemos já pelo Instagram, pelas vestimentas que ele se encontrava na hora que ele foi sequestrado, e ao chegarmos aqui ao local, confirmamos que era realmente o José Eduardo Ninho, Surgiu a informação de uma venda de uma casa que a mãe dele teria vendido. Será que os acusados estavam atrás desse dinheiro, dessa casa? Pelo que aconteceu, eu acredito que não, até porque eles não levaram nenhum dinheiro, eles não pediram resgate, passaram a noite toda ligando para o celular da família, pedindo resgate, mas não era ele, não era era trote, porque o mesmo já tinha sido executado aqui, provavelmente. Ou seja, eram pessoas querendo se aproveitar da situação para tirar dinheiro da família? Sim, com certeza. Como era o José Eduardo? Uma pessoa muito boa, né? Rapaz, as palavras são poucas para definir ele, porque é um grande amigo. Ele era meu cliente, meu amigo, um irmão que eu não tenho, entendeu? Ele era um menino bom, ele não era usuário de drogas, ele não era de bebedeiras, ele não era muito de sair. Ele passava o dia trabalhando até de noite, ia para casa com a mulher dele e o filho dele. Ele era um menino bom, ele não tinha envolvimento com o mundo do crime, como algumas pessoas chegaram a cogitar, Ele era um menino bom, trabalhador. Foram vários disparos de arma de fogo, em torno de uns 10 disparos de arma de fogo em toda a região do corpo, como por exemplo, na região da cabeça, principalmente na região posterior da cabeça, na região das costas e na região do braço. Fora a arma que foi utilizada, teve outra arma branca, faca, alguma coisa desse tipo, não? Olha, foi observado um ferimento extenso na região occipital, mas creio eu que deve ter sido também por disparo de arma de fogo. Por que fizeram isso com José Eduardo, de 24 anos? Por que fizeram? Ele era uma pessoa trabalhadora, segundo informações da própria família. Eu estive no local, no Colinas do Sul, na frente do depósito dele, conversei com vários amigos e de uma boca só nós só ouvimos que o José Eduardo é um menino bom, de bom caráter e não tem envolvimento com nada. Então, agora com a resposta às autoridades que possam desvendar o porquê e quem tirou a vida do José Eduardo, de 24 anos, que foi encontrado aqui, neste local de mata, na divisa Santa Rita e Conde. Com as imagens de Gilmar Vieira, o repórter Michel Andrade, eu volto aos estúdios da TV Arapuã. Eu gosto sempre de separar os casos. Quando é um caso de vagabundo, eu confesso a você, quando eu vejo que é um vagabundo, o cara que não presta, ouvido com coisa errada, nem vontade de mostrar aqui o cara tem, nem a polícia para investigar. Mas até então, o que nós temos aqui é que o José Eduardo é um cidadão de bem. Eu recebi ontem muita mensagem. Foi impressionante a quantidade de mensagens que eu recebi no meu Instagram. Porque todo caso que eu mostro aqui, as pessoas falam comigo no Instagram, no meu WhatsApp. E sobre esse caso do José Eduardo, eu recebi muita gente. Pessoas que conhecem a mãe, conheceu ele, conhecem ele desde criança, lá do bairro Colinas do Sul, dando boas referências sobre ele. Aqui nós estamos tratando de um jovem, 24 anos, José Eduardo, morava no Colinas do Sul, tinha um depósito de bebidas. Durante o final de semana, 4 homens e um carro chegaram e disseram, é ele que nós queremos. Pegaram, foi antes de ontem, na verdade hoje é sexta, foi na quarta. Os caras chegaram em plena luz do dia e pararam o carro, daqui a pouco vou mostrar a imagem do carro, e disseram, esse aqui que nós queremos, e levaram o José Eduardo. Aí ontem ele foi encontrado morto em Santa Rita, local de desova. Eu estou ao vivo agora com uma equipe de reportagem. Nesse momento, Michel Andrade está no local onde o velório de José Eduardo está acontecendo. Eu vou aqui a Michel Andrade. Michel Andrade, bom dia. Qual o sentimento nesse instante, nesse momento? E você, na condição de repórter, com faro investigativo, colheu mais alguma coisa sobre esse caso aí, ô Michel? Tribuna Livre, com Bruno Pereira.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão acompanhando o Tribuna Livre. Tribuna Livre, né? Pois é, Bruno. Uma situação chata e triste, né? Que aconteceu nesta semana aí no decorrer, como você bem narrou aí. Na quarta-feira, esse jovem foi tirado à força do estabelecimento dele para ser levado, né, por meliantes que invadiram o local de trabalho dele. E ontem, nesta quinta-feira, o corpo foi encontrado jogado em uma área de mata, como vocês acompanharam aí na matéria. Nós estamos aqui no bairro de Cruz das Armas, em uma funerária, né, aqui nessa principal, onde o corpo de José Eduardo, de 24 anos, está sendo velado nesse momento. Você me perguntou se a gente tem mais detalhes, a gente não conseguiu detalhes, Bruno, porque a família pediu para que nós respeitássemos esse momento. É um momento de muita dor, inclusive eles não queriam que a gente gravasse, que eles estão cansados já de toda essa situação, estão muito tristes. A mãe do José Eduardo passou a noite aqui ontem, mas foi levada ao hospital porque passou muito mal, não estava se sentindo bem, deram remédio a ela aqui, ela chegou a passar muito mal mesmo aqui no local e infelizmente ela foi levada aí para casa para tentar se recuperar, né, desta dor imensa que ela vem sentindo. Aqui no local nós não temos ainda nenhum parente próximo, que temos aqui são pessoas que conhecem o José Eduardo, amigos. Eu cheguei perto ali mais uma vez para conversar com eles, né, antes de gravar, para ouvi-los. E é o mesmo comentário de sempre, que o José Eduardo é um rapaz de bem, trabalhador, que não sabem o porquê de tanta violência para tirarem a vida do José Eduardo desta forma. O que nós temos de informação foi aquilo que eu trouxe do local de crime, que teria sido uma confusão por conta de uma venda de uma casa, que faltou dinheiro aqui ou ali, para você ver como as coisas hoje no mundo estão tão banais, que pessoas tiram a vida de outra pessoa de uma forma tão suja, mancha uma família inteira de sangue. É uma situação complicada que eu fico até me pensando onde é que nós vamos parar com tanta violência e por coisas tão banais, né? Mas nesse momento aqui, como vocês podem observar nas imagens aí de Gilmar Vieira, amigos e pessoas próximas estão ali dando o último adeus a José Eduardo, né? Um jovem, não tem muito o que falar desse jovem. Como você bem frisou, e nós viemos frisando aí desde quarta-feira, é um jovem que era bastante conhecido no bairro do Colinas, era pai, era casado, e aí vai deixar toda a família em uma situação triste, porque todos o amavam bastante. Eu vou voltar aos estúdios da TV Arapuã, deixando essa imagem aí, que Gilmar vai mostrar agora, de familiares e amigos se despedindo do José Eduardo, que vai ser enterrado e vai deixar muita dor e sofrimento para os familiares. Eu volto contigo, Bruno. É lamentável mais uma situação da lógica da vida invertida. A lógica da vida é que os filhos enterrem os pais e não os pais enterrarem os filhos. É muito doloroso para uma mãe, para um pai, ver o filho partindo primeiro. Essa inversão da lógica da vida. Nunca mais os dias da mãe serão os mesmos. Nunca mais a felicidade da mãe será a mesma. Ao olhar para dentro de casa e ver aquele vazio, aquela lacuna, aquele vazio que não será mais preenchido. Esse caso do José Eduardo é um caso que eu queria, Cacau, na próxima semana, segunda ou terça, já pede aí para anotar a nossa produção, para saber se o delegado do caso pode conversar conosco. O caso do José Eduardo é um caso de repercussão pela maneira como se deu. Primeiro sequestraram ele, levaram ele na marra e logo em seguida cometeram esse crime. Pela minha pouca experiência que tenho no jornalismo, de lidar com tantos e tantos casos diariamente, eu prestei muita atenção na fala do perito. Todo e qualquer caso, quando a polícia começa a investigar, como é que é traçado a investigação? O delegado do caso chega, ele analisa o cenário e a primeira coisa que ele vai fazer é quem era a vítima. Quem era a vítima? O que é que a vítima fazia na sociedade? Trabalhava com o quê? Mexia com o quê? Recebeu ameaça recente?
quais eram os relacionamentos, o que é que ele fazia, com o que é que ele se relacionava. O primeiro trabalho da investigação é traçar o perfil da vítima, é levantar quem era a vítima. E nesse levantamento, nessa identificação da vítima, fala muita coisa. Uma outra pergunta importante na investigação é como a vítima foi morta. Qual foi o meio que a vítima foi morta? Foi faca? Foi tiro? Foi cacete? Como é que foi? Foi enforcamento? E quando a polícia, quando a investigação, por isso o trabalho da perícia é importante para um inquérito policial ele ser bem embasado. Tem muito inquérito policial que só avança porque o delegado está dependendo de uma perícia. E a perícia, ela fala muito. O local onde o disparo pegou, tudo isso fala. E nesse caso dele aqui foram 10 disparos. 10 disparos. 10 disparos, em sua maioria, na cabeça. É um crime que envolve ódio. É um crime que o cara que matou, os que mataram, estavam raivosos. Com muita raiva, com muito ódio. Muito ódio de verdade. Muito ódio. E quando você vê um crime assim envolvendo muito ódio, tem a ver quando você faz uma raiva muito grande a outro, a ver com crime passional. Geralmente, crime passional é o crime onde se tem mais raiva, mais ódio. É quando você bate mesmo, quando você agride, quando você mata com a maior quantidade de disparos possíveis. Você descarrega toda a raiva, todo o ódio. E nesse caso aqui foi um crime envolvendo muito ódio, muita raiva. Foram lá, não adiantou só matar, tiveram que pegar o rapaz, tiveram que dar vários disparos, 10 disparos pelo menos. Então envolveu muita raiva, muito ódio. Que até então não merecia passar por isso. O cara do bem, trabalhador, um menino cheio de sonho. E a polícia agora começa a traçar essa investigação. Nós pedimos a você, se você tem alguma informação que pode ajudar a polícia, que pode colaborar, eu sei que nada vai trazer ele de volta, o Eduardo, mas pelo menos com a prisão dos assassinos e com a elucidação desse caso, é uma forma de um alívio para a família. Porque não tem coisa pior que você ter um familiar, um parente, um amigo que morreu, foi assassinado e você não saber quem matou, por que matou, de onde veio. Não tem coisa pior. Meu Deus, por que mataram? É uma pergunta que todo mundo quer saber. Quem matou? Por que matou? O que é que está por trás de tudo isso? Então, nesse caso aqui, cheio de mistérios, nós esperamos que a Polícia Civil, assim como em outros casos, possa concluir esse inquérito, indiciando todos os envolvidos nesse caso. E esclarecendo à sociedade o que é que tirou a vida desse jovem. Um jovem batalhador, cheio de sonho, 24 anos de idade, acordava cedo todos os dias, trabalhava, tinha um filhinho, tinha a esposa. A mãe ontem conversou comigo por telefone, me trazendo essa informação aí de um dinheiro. Mas como que foram pegar o dinheiro se não foi feito nenhum saque da conta dele? Se não foi feita nenhuma transferência? Como? Nenhuma transferência foi feita da conta dele, nenhum saque foi feito. Essa história está estranha. Nós vamos continuar o andamento, acompanhando o andamento das investigações na próxima segunda. Quem é a delegada desse caso? Vê quem é a delegada do caso. O Cacau já está me passando aqui, a delegada de homicídios que está à frente desse caso. Quem é a delegada? O Michel está indo para a central agora. Pode, inclusive, ver alguma informação lá com a delegada desse caso. O Michel está se deslocando agora à central de polícia. Daqui a pouco eu posso voltar a falar sobre esse tema. Tá ok? São 6h49. O homem disparou.